esse início de trabalho. Eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Nosso trabalho vai fluindo porque cada elemento tem a sua participação. Mas tem uma coisa muito boa também, porque vai enriquecendo cada elemento que trabalha, vai mudando a vida. Fica bem fácil assim de cada um fazer a observação com os conhecidos, aqueles que se encontram sem o trabalho e aqueles que se encontram trabalhando. Então o trabalho vai possibilitando esse movimento interno, vai norteando. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 3 de agosto de 1930. É muito importante assim a pessoa lembrar que ela tem que apresentar um amadurecimento. E esse amadurecimento não é somente na memória da pessoa. E é bem sério assim, porque muitas vezes a pessoa tem na memória uma palavra ou algumas palavras, e quando ela quer fazer um relato, ela anda em torno daquelas palavras que ela julgou importante, que ela memorizou. Mas os ensinos, eles são vivos. Então a pessoa tem que tornar vivo o ensino dentro dela. E é bem importante uma pessoa ter uma condição de enfrentar qualquer uma outra. Pode ser uma pessoa que se encontra muito debilitada fisicamente, pode ser uma pessoa que não tenha costumes bons, pode ser uma pessoa também que vem com uma alegria por ter tido uma lucidez e agora ela tem uma esperança diferente. Então aquelas pessoas que acham assim que os outros incomodam, essas pessoas são mal acostumadas e fracas. Porque se a pessoa está caminhando no caminho da luz, estudando o livro Na Luz da Verdade, ela tem que ter dentro dela essa firmeza, esta segurança. E dentro dela ela tem que ter um propósito de defender a luz. Isso é bem simples assim. É só a pessoa fazer uma observação do que aconteceu durante o seu dia. Ela vai confirmando assim. O que ela fez foi somente ter o recurso para a manutenção do seu corpo físico e muitas vezes esse recurso é usado erradamente. Quando a pessoa prontifica-se em ter uma palavra, um saber, uma orientação, dentro dela, naquele dia, quando ela faz uma reflexão do seu dia, ela vê assim que aquilo ficou muito forte dentro dela. Estudar o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que lembrar assim, que na vida só tem um caminho. Ou o caminho da luz, ou o caminho que a pessoa fica morna. E quando a pessoa fica morna, a gente vai observando assim, um conhecido, um parente de um conhecido, que aposentou e que não teve nenhuma perspectiva de vida. Começa a andar descuidadamente e também sem hora para deitar e sem hora para levantar. Então a vida é assim, ou a pessoa movimenta, ou ela vai ficando no marasmo. Então a pessoa tem que lembrar assim, ou ela é mal acostumada e fraca, ou ela é firme e definida. Nós sabemos assim que os fortes, eles são definidos e não tem caminho ruim. A pessoa vai para aquilo que ela precisa de ir. Fica bem fácil assim da gente ver um conhecido, parente de um conhecido, que precisava de ter o trabalho físico. Não tinha tempo ruim, ele priorizava o trabalho físico. Mas observando, hoje a pessoa tem que ter lucidez e fazer comparações. Não é o trabalho físico somente que a pessoa precisa. Se a pessoa tem um pouco de conhecimento de alimentos, ela vai confirmando assim que os melhores alimentos são mais baratos. E que se ela tem um pouco de boa vontade, ela então vai providenciar esta condição de manter o seu corpo físico muito facilmente. Mas o que nós temos que analisarmos é assim, que existe energias na criação. A energia espiritual é muito importante quando a pessoa usa. E também tem a energia divina, que é aquela que Jesus usava quando ele transformava as pessoas que se encontravam com vontade sincera. Ele dava daquela energia e a pessoa tinha capacidade de recuperar-se.
E é bem importante, porque quando tem uma transformação interna, a pessoa consegue, com a energia espiritual, transformar-se. E uma transformação não é mais ou menos, porque quando a pessoa tem vontade de ter um conhecimento, ela então dedica um tempo em cima daquele conhecimento. Depois, ela vai ficando com mais saber sobre aquele conhecimento e ela tem vontade de transmitir esse conhecimento. Isso é uma condição que existe. Então a pessoa passa a sobreviver daquele conhecimento que agora ela transmite. A pessoa tem que lembrar assim, que o que ela irradia é o que ela pensa. Então nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer um trabalho conosco, de ir nos observando como nós somos e de sair da acomodação. A diferença é essa, aquele que movimenta, ele é visto à distância. E aquele que vai ficando na acomodação, ele também vai ficando no esquecimento daqueles conhecidos. De agosto de 1930. Então nós temos que lembrarmos assim, que aquele que estuda o livro na luz da verdade e que tem dentro dele uma sinceridade, uma vontade verdadeira de melhorar-se, ele recebe das irradiações. E é muito importante cada um lembrar assim, que nós temos fios, que nós estamos entrelaçados, que esses fios também têm o nome de karma e têm o nome de destino. E que quando a pessoa está trabalhando com ela, procurando ver o que ela fez para o seu espírito durante o dia, ela então tem que estudar o livro na luz da verdade. Os fios do destino, eles param de atuar. A pessoa muitas vezes não sabe o que ia acontecer com ela, mas os fios do destino parou de atuar. E se a pessoa continua esforçando-se com sinceridade, nós temos que lembrarmos também assim, que o amor não é o que dá prazer a outra pessoa, é o que é útil para outra pessoa. Então o nosso comportamento tem que ser assim. Nós temos que ter um conhecimento dos ensinos e ter uma abrangência nos conhecimentos, para quando nós usarmos da palavra amor, nós sabermos que o amor é que vai dar ao outro aquilo que é útil para ele. Não é o que vai dar a ele o que vai ser agradável à vida dele, ao paladar dele, não é isso. É o que vai ser útil para a vida dele. E nós sabemos assim que um pouco que aproxima do amor do Criador é o amor do adestrador. O adestrador, ele dá para o animal a pureza, porque o animal aproxima dele. Ele dá a justiça, porque o animal tem os limites. E o animal presta serventia. Então nós, no nosso relacionamento, nós temos que lembrarmos assim, sempre do amor. E com esse amor, então, os nossos fios do destino, que nós criamos nesta época, e que nós criamos noutra época, e nós temos que lembrarmos assim, que muitas vezes ouvimos relatos que a pessoa foi um ilustre numa época anterior. E nós nunca ouvimos relatos que a pessoa era um carregador de saco, de alimento, um obreiro que trabalhava no campo. Não, as referências são sempre assim, que a pessoa era um nobre, que a pessoa era evoluída, pertencia à nobreza. Então essas referências estão todas erradas. Mas independente do que nós tenhamos sido ou não, nós temos que lembrarmos assim, que nessa época mesmo, nós construímos muitos fios bons e muitos fios pesados. E quando nós estamos com um propósito verdadeiro de conhecer os ensinos, de dedicar um tempo para os ensinos, então dentro de nós, essa firmeza nos possibilita receber o auxílio da luz. E esses fios pesados do destino, eles ficam mais leves. A pessoa tem que lembrar assim, na continuidade, através dos anos, tem possibilidade desses fios serem secos. Então a pessoa passa os anos e aquilo que estava para que ela colhesse, ela não colhe.
com a boa vontade dela, então ela vai sempre colher coisas boas. Isso fica bem fácil assim da gente observar uma pessoa que tem uma propriedade, ou grande ou pequena, ou o quintal da casa da pessoa, que ela faz os movimentos melhorando a aparência daquela localidade. Planta flores, planta frutos, planta verduras. Um tempo depois, a pessoa começa a colher daquilo que ela plantou. E ela colhe muito, e é de conhecimento de todos que na família daquela pessoa, ela não consegue consumir tudo aquilo que está possibilitando que ela tenha, ou ela comercializa ou dá para outras pessoas. Que anteriormente era muito comum assim, mais famílias fazerem esse trabalho, e existia uma troca de um dar aquilo que ele tem e o outro também possibilitar que aquilo ficasse uma troca. Então a gente observando, na criação, tudo é assim, tudo é beleza, tudo é bondade. E na nossa vida diária, quando a pessoa ainda tem que ser notificada e quando ela apresenta um mau humor, uma cara feia, que ela não se encontra contente, então essa pessoa ainda não está evoluída. E é mais sério ainda quando a pessoa fica enraivecida. E quando a pessoa tem uma conduta assim de enraivecer-se, para ela é muito ruim. Porque o jeito da pessoa, ela muda a irradiação do seu sangue. Então, as ligações com a luz, os fios que existiam ligados à luz, ela rompe esses fios. E depois, cada um já conhece assim, quando uma pessoa tem uma conduta assim, e ela comete atos, quando ela acalma, então ela fala que não sabe aonde estava com a cabeça. Isso é muito sério para aquela pessoa. A pessoa que estuda o livro Na Luz da Verdade, ela tem que saber assim, que ela tem que evoluir. E a evolução é um trabalho diário, ela tem que fazer essa condição assim. Porque nós temos que lembrarmos assim, que a nossa constituição é a constituição dos nossos pais. Nossos pais muitas vezes ficaram doentes, muitas vezes ficaram sem sabedoria, muitas vezes tiveram comportamentos inadequados na velhice. Então o que acontece? Nós somos fruto desses homens, dessas mulheres. Para nós nos tornarmos melhores, o nosso esforço é muito maior. Não é um esforço mais ou menos, é um esforço que a pessoa tem que lembrar assim, que quando uma pessoa está afogando, se depois que tirou aquela pessoa da água, que ela recuperou, e se perguntar àquela pessoa o que ela queria, ela vai falar que só queria ar. Ela não vai falar que queria isso, que queria ver o pai, que queria ver a mãe, que queria o irmão, que queria ver os filhos, não. Ela só vai falar que queria ar. Então a nossa vontade de ter uma constituição melhor para o nosso espírito, para aumentar a nossa lucidez, tem que ser uma vontade assim. Porque uma vontade mais ou menos é aquela condição assim daquela pessoa que trabalha e que presta serviços e que não tem um método. Então o que acontece? Ele está sempre disponível para esse ou para aquele, para executar determinada atividade que não é do agrado dele, mas como ele se encontra disponível, a sua agenda se encontra limpa, então ele prontifica em aceitar aquela função. Mas tendo um método, a pessoa também tem a agenda ocupada, tem o propósito, e ela também terá a opção de aceitar ou não aquela função. Então é muito importante a pessoa lembrar assim do propósito da vida dela, para que ela veio nesta terra. Tem que lembrar assim que independente da época anterior, nessa época mesmo, nós construímos fios e que nós sabemos assim que existe um ditado que diziam assim, que o avô faz, o filho colhe, e o neto passa por limitação. Mas nós vemos hoje que o pai faz e o filho já colhe. Então mudou a norma do tempo e do espaço. Isso é uma condição física,
que cada um pode observar que até as crianças já percebem a mudança da norma do tempo e do espaço. Então essa condição a pessoa tem que lembrar assim, que ela não tem tempo. Se ela quiser ser diferente um pouco dos seus pais, se ela quiser sair da condição de morna, de mal acostumada, de achar assim que o outro incomoda, ela se encontra nesta condição de acomodada. Porque quando a pessoa consegue tornar-se firme e definida, ela vai para todos os caminhos que precisam de ir. Então ela vai e ela volta. Na vida daquela pessoa, aquelas responsabilidades dão certo. Por causa do propósito, porque tem a objetividade. E é bem importante lembrar assim, que quando uma pessoa tem um propósito de acordo com a luz, aquela pessoa executa serviço de 10. Então precisaria de 10 para fazer aquelas funções. Aquele que tem um propósito, aquele que trabalha de acordo com a luz, que estuda o livro na luz da verdade, ele faz as funções de 10. É só observar assim, nas limitações que a vida apresenta, quando um pai, uma mãe tem uma vontade verdadeira de melhorar a saúde do filho que apresentou debilitado, eles arrumam uma força que possibilita esta condição. E depois tem a condição de trabalhar no outro dia, independente de como passaram a noite, independente de como trabalharam no dia anterior. Então a força existe. Então nós temos que lembrarmos assim, da diferença que a pessoa tem que saber usar da força. Da força espiritual, ela tem uma limitação para usar desta força, mas ela tem a condição de receber da força superior. E com essa força superior, ela tem a condição também de secar os fios pesados do seu karma, do seu destino. Então nós temos que lembrarmos assim do propósito. E sempre lembrar que o propósito tem que ser ligado à luz. Se o propósito é só para as coisas de matéria grosseira, fica bem fácil assim que ele não vai longe. Um pai, uma mãe tem uma condição financeira e tem filhos pequenos, então eles acham assim que comprando uma propriedade na praia ou no campo, então vai fazer bem para a formação daqueles filhos. Quando os filhos são pequenos, eles vão. Quando os filhos ficam maiores, os filhos não vão mais. Aquela propriedade começa a ficar abandonada, porque os pais fizeram para os filhos, mas os filhos não tiveram interesse em ter aquilo. Então é bem interessante, porque quando o propósito é dos adultos, eles continuam indo naquela propriedade e os filhos continuam indo também. Então isso é uma coisa na matéria grosseira. Mas nós temos que lembrarmos assim, que o propósito tem que ser espiritual. Então um casal quer ter filhos, o propósito primeiro de melhorar a constituição, de entender de alimentos, porque normalmente a pessoa já teria que estar vendo que não é somente ter a companheira ou ter o companheiro, teria que ter um propósito, não é para encher o buraco vazio da sua vida e satisfazer os seus desejos, não é para arrumar um mantenedor. Então é bem sério assim a vida. Propósito, enriquecer um ao outro, e se vierem a ter filhos, terem então filhos com um propósito de servir à luz, que trabalhem de acordo com a luz, com costumes bons, e que é bem importante assim. Todos os chamados cristãos, nenhum conhece os 10 mandamentos, e todos esquecem que Jesus disse assim que não veio contestar as leis, que ele veio confirmar. Então seria dever dos chamados cristãos conhecer os 10 mandamentos. E é bem importante assim, no 4º mandamento está lá honrar pai e mãe. Então o filho tem que honrar o pai e a mãe. Mas tem também o outro lado, que o pai e a mãe têm que fazer esforço para facilitar a vida dos filhos, para honrá-los. O pai tem que ter costume bom, tem que ser coerente, tem que andar de acordo com os ensinos. Então não pode comprar coisas que prejudicam a saúde e muito menos colocar coisas que ficam com a saúde prejudicada colocando na boca.
E a mãe também teria que ter esse propósito na vida, porque fica muito difícil um filho honrar a mãe que valoriza os amigos, que não cuida da moradia, que anda com desleixos, que anda atrás de outras coisas, perdendo a dignidade. E é bem sério assim, porque inventaram uma frase que fala que para o puro tudo é puro. Nós sabemos assim que não existe isso. Fica bem fácil assim de saber que nós olhamos e já fazemos julgamentos. Por isso que existe um ensino muito importante que a pessoa que tem o propósito, ela não olha para um lado, ela não olha para o outro. A vida das outras pessoas que não pediram orientação e nem informação não é da nossa responsabilidade. Então, se a pessoa está comportando assim, é da responsabilidade dela. Se nós ficamos olhando e fazendo observações, então nós vamos criar fios que nós teremos que colher. Então a vida é uma complexidade, mas a pessoa tem que torná-la simples. E a base é os ensinos. Então estudar o livro Na Luz da Verdade é o que a pessoa precisa. E ela tem que lembrar assim, que a qualificação dela está conforme ela estuda. Na vida interna de uma pessoa não tem limite. Então a gente vai observando assim, nos trabalhos externos de sobrevivência, vai apresentando as repetições. Então, na sequência dos anos, a pessoa vai ficando muito qualificada naquela função, porque os itens que apresentam na vida serão sempre os mesmos, com poucas variações. Mas na vida interior, a pessoa vai graduando. Então, quando ela vai graduando, vai aumentando a atuação do seu espírito na sua participação diária. Como o espírito não tem limite de sabedoria, então a pessoa também fica assim, o que ela recebe é ilimitado. Então, quando uma pessoa fala assim, que é tudo igual, ela está trabalhando com o raciocínio. Ela não está permitindo que o seu espírito manifesta, porque com a manifestação do espírito não tem limite. Então, os ensinos abrangem toda a criação. E o espírito humano nunca terá a capacidade de assimilar todos os ensinos. A pessoa acha assim que ela vai assimilar muito bem aquela informação, mas à medida em que ela vai tendo um aprimoramento, ela vai vendo que vai tendo uma ampliação com aquela mesma informação do livro Na Luz da Verdade. Então a pessoa tem que fazer a diferença. E a diferença é bem simples. Ou ela qualifica, ou ela amplia o seu saber, ou ela entra naquela condição de acomodada, de morna, de ter aquele conceito assim, de que ela julga-se importante. Então nós temos essa coisa assim de achar que nós somos importantes e porque nós conhecemos as pequenas funções do nosso trabalho de sobrevivência, então nós julgamos sabedores. Quando a pessoa tem um conhecimento muito bom do trabalho que ela executa, ou ela é promovida, ou ela monta uma empresa similar. Porque ela vê assim que naquele local que ela se encontra tem uma limitação para a quantidade de conhecimento que ela tem. Então ela sai daquele local de trabalho e monta um que ela pode colocar todas as suas ideias em prática. Mas é bem importante assim a pessoa lembrar que as informações para a vida terrena também têm importância. Porque aquele que vai ter uma nova atividade física, já foi confirmado assim, que somente 4% sobrevivem daquela nova atividade que ele está querendo. Porque dentro de todos nós encontra-se aquela condição de morno. Então a pessoa está morna e para ela dar vida naquela nova fase da sua maneira de sobreviver, ela não pode ser morna. Ela tem que ter a energia que possibilita ter a transformação e ela tem que irradiar muitas coisas. Segurança, determinação, confiança, credibilidade, é físico, não é mais ou menos. Então essas irradiações a pessoa tem que lembrar que ela tem que tornar-se íntegra. Então nós sabemos assim que
tem uma profecia muito importante dos ensinos das profecias de João, do Apocalipse de João, que a terra vai mexer 3 vezes, que a primeira vez que a terra mexer, vai 1/3 da humanidade, e vai mesmo. É só a pessoa observar a conduta. Não precisamos ir a outras localidades, é só observar na família. Irmãos de sangue, filhos, a acomodação que se encontram, o descaso que existe para conhecer os ensinos. E nós tínhamos que ter esta condição muito importante assim, de defender a palavra, de lembrar anteriormente da coragem dos novos cristãos, depois dos cristãos seguintes, da coragem que eles tiveram, mesmo não conhecendo e mesmo não tendo Jesus mais nas suas proximidades, só a satisfação de conhecer os ensinos que Jesus trouxe. Agora nós temos o livro Na Luz da Verdade. Então nós temos que lembrarmos assim das profecias. Ele virá junto com aqueles que apresentarão como falsos profetas. Então nessa época dos falsos profetas também vem aquele trazendo a salvação. E a salvação é bem importante assim. Muitas pessoas acham assim que a pessoa será retirada do lugar em que ela se encontra, vai ser colocada numa elevação, que ela não vai passar pelos tormentos que acontecerão. A pessoa tem que lembrar assim que não existe essa condição. Tanto é que tem um ensino que fala julgar os vivos e os mortos. Então, o julgar os vivos e os mortos são os mortos que se encontram dentro de nós e que se encontram nesta condição de morno. Isso é bem importante assim, que a gente vai observando quando a pessoa vai apresentando determinada idade, vai florindo, vai fluindo aquilo que ele é, aquelas tendências que ele tinha. Então a mulher já velha comporta-se como se fosse nova, esquece até da idade que tem. Aquele homem já velho comporta-se como se fosse novo. E assim nós vamos vendo, o morto é aquilo que vai florindo dentro da pessoa, é aquilo que a pessoa sempre é e que agora ela está podendo deixar manifestar. Então nós não podemos ser pegos de surpresa, temos que procurar conhecermos e ver como nós nos encontramos diante das situações que vem apresentando. Quem és tu? Como é que eu conheço os ensinos? Esta pergunta é para todos. Então nós temos que lembrarmos que nós somos responsáveis por nós e que temos fios pesados de condutas erradas que tivemos. A conduta errada, a pessoa acha assim que é o que ela comportou-se, é também, mas o que ela pensou é mais forte ainda, porque o que nós pensamos numa época anterior é aquilo que nós temos agora, é como nós nos encontramos no momento, foi aquilo que nós pensamos numa época anterior. Então os pensamentos, eles geram os fios do destino, os nossos karmas. Como é que nós nos encontramos todos os dias desmanchando aquilo que nós fizemos, que fica naquela condição assim de ter que colher, aquela responsabilidade que nós temos de nos comportarmos de maneira que seja de agrado ao Criador. Todas as coisas boas que nós fazemos vêm desta forma, e todas as coisas que nós fizemos que não são de agrado ao Criador, nós também teremos que colher. Mas existe esta condição muito importante da graça, da pessoa melhorar-se, mudar o grau em que ela se encontra, ela ter uma elevação e possibilitando assim que aqueles fios pesados parem. Quando a pessoa descuida, aqueles fios pesados voltam a atuar. Então nós temos que lembrarmos do livro Na Luz da Verdade.